aqui reunidos para cultuar a Deus nesta manhã, num domingo festivo, o último que estaremos comemorando, o 40º aniversário de fundação desta igreja. Eu sempre gostei de ler nessas ocasiões especiais. Eu tenho 2 salmos favoritos, o Salmo 100 e o Salmo 145. O Salmo 145 eu sempre lia na noite de virada de ano, no culto de vigília. E o Salmo 100 eu lia várias vezes, especialmente na celebração da ceia do Senhor. Então nós vamos abrir as Bíblias agora no Salmo 100, porque ainda não chegou a vigília. Nós vamos ler o Salmo 100. Eu gostaria de convidá-lo a ficar em pé para nós fazermos essa leitura. Eu quero dizer para os irmãos que, para mim, é um dia especial, quando nós comemoramos 40 anos de organização desta igreja. Ontem estava pregando aqui o pastor Djalma Toledo, e ele fez uma mensagem bem interessante e sugestiva, baseada em João capítulo 4, aquele episódio da mulher samaritana. E ali tem um versículo que diz, acho que é o 3º ou 4º, que diz assim: e era-lhe necessário passar por Samaria, naquela região. Então ele traçou uma experiência dizendo: e era necessário alguém vir para o Moarama para começar esta obra. E eu comecei a imaginar naquela hora, por que Deus me trouxe para cá? Porque eu poderia ter ido para Cascavel, era juiz de direito, tinha 2 vagas, uma para Cascavel e outra para o Moarama. E eu estava em Jogapitã e era a minha vez de pedir por antiguidade, a vaga era por antiguidade, a promoção era por antiguidade, quer dizer, qualquer uma das 2 que eu pedisse estava garantida. Eu era o mais antigo na listagem dos juízes a ser promovido naquela ocasião. E eu pedi o Moarama, né? Mas antes, uns dias depois, eu falei com o pastor Djalma, alguns meses antes, 2 ou 3 meses antes, uma vizinha nossa, que tinha vindo de São Paulo, era uma mulher muito crente, ela ficou com medo de falar com o juiz, porque o juiz era bem fechadão, né? Bem carrancudo. Eu sempre fui assim, meio fechado. Mas ela chamou minha esposa e falou com ela. E disse: olha, o Senhor me falou essa noite passada, eu estava orando e o Senhor disse que era para falar para o doutor juiz que estava chegando a hora de Deus cumprir a palavra que Ele tinha dito na minha vida. O Senhor me disse isso quando eu tinha cerca de 15 anos. E agora eu já estava com 30, quase 40 anos. Ia fazer 40 anos e o Senhor resolveu cumprir. E aí a minha esposa disse: mas eu não sei o que é. Ele não me falou, a mulher disse. Ele falou: não, mas ele sabe o que é e eu também sei. A senhora pode deixar que eu darei o recado. E eu recebi o recado e já sabia que deveria vir. Então, só para você saber como é que foi o trâmite nos bastidores da organização dessa igreja. Viemos para cá, 3 anos depois, acabamos sendo expulsos da Igreja Batista tradicional, que queríamos avivar, queríamos apenas a liberdade de dizer amém no meio da oração e não somente no final, coisas dessas pequenas montas, né? Mas os irmãos, da onde eu tinha já 30 anos de batista, não queriam. E o resultado foi que nós fomos convidados a sair
E saímos em 27, e desses 27, alguns adolescentes, a Samantha nem era ainda batizada, né? Mas já convertida, mas não tinha sido batizada. E nós, então, começamos essa obra no dia 24 de novembro de 1985. 1985. Essa obra, irmão, não nasceu no meu coração, nasceu no coração de Deus. Eu fui apenas um mero instrumento para realizar os propósitos de Deus, nada mais. Eu, Elizabeth e aqueles 25 outros irmãos fomos apenas instrumentos. Então vamos ler o Salmo 100, que diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todos os habitantes da terra, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e somos dele. Somos o seu povo e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor. Dai-lhe graças e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre, e a sua fidelidade de geração em geração. Você pode dizer amém? Amém. Graças a Deus. Louvado seja o Senhor. Que este culto seja recebido pelo Senhor. Pai, nós queremos cultuar o teu nome mais uma vez. Ó Pai, encerrando essas celebrações de 40 anos, ó Deus, desde o primeiro momento até agora, o nosso coração tem se alegrado sobremaneira por aquilo que o Senhor tem feito através de nós e a despeito de nós. Por isto, Senhor, queremos te louvar, porque o Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração e o meditar do nosso coração nesta manhã. Assim rogamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Agora passo a palavra ao pastor. Quero chamar aqui o cantor, nacionalmente conhecido, Ademar de Campos, para que ele ministre nessa hora. Seja bem-vindo, irmãos. Meus irmãos, bom dia. Esse é o dia que fez o Senhor. Alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Por falar em aniversário, os 40 anos aqui da Igreja Betel e os 73 anos do Ademar de Campos, que sou eu. Amanhã, dia 1 de dezembro, estarei completando 73 anos. Nem parece, né? Parece mais, né? 78. Mas muito obrigado pelo convite, por estarmos aqui, o convite dos pastores. Eu sou de São Paulo, sou um dos pastores da Igreja Comunidade da Graça, que começou em 1979, pastor Carlos Alberto Antunes, pastor Ademar. E ali estamos trabalhando, servindo ao Senhor. Não imaginávamos que Deus ia dar o crescimento que a igreja acabou experimentando. Inclusive temos algumas filiais aqui no Paraná, em Londrina, em Americana, não esqueci, a cidade próxima de Londrina ali, Rolândia. E uma alegria poder estar com vocês nessa manhã, sentindo-nos família. Essa é a visão bíblica da igreja, família de Deus, com cidadãos dos santos, mas da família de Deus. Tenho vida, a gente canta, né? Alegria todo tempo. Tenho amigos e muitos irmãos. Eu agradeço a Deus porque essa cultura do reino, das escrituras, foi plantada no meu coração. Por isso que essa música saiu. Então eu tenho, nesses 50 anos de caminhada cristã,
experimentado essa realidade da igreja família. Minha casa, eu, minha esposa, nossos filhos, nossos netos, amigos, irmãos, a igreja do Senhor é uma bênção. Vocês são uma bênção, parabéns. Vamos aplaudir ao Senhor por isso. Então, já que eu citei a música, vamos cantar, né? Eu sou grato por tudo e tenho. O que eu tenho? Isso aí, ó. O tesouro maior desse mundo, herança eterna eu tenho. Me foi dado como herança eterna. O amor maior do mundo, maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida nele, tenho vida, alegria todo o tempo. Ele me deu amigos, família, muitos irmãos. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Oh Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Oh, por isso louvarei ao Senhor em todo o tempo. Seu louvor estará continuamente nos meus lábios do coração, em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Eu sou grato, mas violão, tudo e tenho o tesouro maior desse mundo. Foi dado eterna, maior prova de um amor tão profundo. Ele nos deu vida, queridos. Tenho vida, alegria, todo tempo. Amigos e família. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, fez tudo ao me dar a salvação. Por isso louvarei ao Senhor todo dia, toda hora. Meu louvor estará continuamente em meus lábios e também coração. Jesus será sempre, Jesus Cristo será sempre minha canção. E eu
bateria. Sou grato, Senhor, tudo que tenho. Jesus, Jesus, Jesus. Oh, aleluia. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre lá. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Só o Senhor será exaltado naquele dia. Assim profetizou Isaías. E todos os ídolos totalmente desaparecerão. Aleluia. Ele é exaltado, o Rei é exaltado. Exaltado o Rei, Jesus é Rei. Eu louvarei, Ele é exaltado. Jesus, 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 Jesus. Ele é o Senhor, sua verdade
vive para sempre. Ele é o Rei da glória. Jesus, Ele é o Rei da glória. Jesus. Hosana, Hosana, Hosana. Jesus é Rei. Sempre lembrar isso é importante. Hosana, Hosana, Hosana. Vamos aclamar ao Rei de Canaã. Hosana, Ele é Rei. Hosana, 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 nosso Rei. Hosana, Tu és o Rei. Hosana, Cristo é a nossa vida. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo povo. Obrigado, Jesus. Ele morreu nossa morte, pois morreu a nossa morte, para vivermos sua vida. Nos trouxe grande salvação. Cristo é, sim, Senhor. Cristo é minha vida, sua vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Ele morreu, pois morreu a nossa morte, para vivermos sua vida. Nos trouxe grande salvação. Hosana, Hosana, Hosana,
Jesus é santo. Senhor, nome mais santo, nome mais puro, nome bendito é o nome de Jesus. O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é sobre todo. Nome mais doce, nome mais lindo, não há outro. Nome sublime é o nome de Jesus. O nome de Jesus levanta os mortos. Aleluia. O nome de Jesus sara os feridos. Sim, Senhor. Nome mais santo, nome mais puro, Jesus. Aleluia, Senhor. Nome mais puro, nome mais lindo, nome mais santo é o teu nome. Tu és bem-vindo entre nós, Senhor. Toda a honra e toda a glória pertence a ti. Lançamos aos teus pés nossas coroas, Senhor, para te adorar, como entrega da nossa vida a ti. Que a nossa vida não é nossa, é tua, Senhor. Nos compraste com teu sangue. Somos teus, Senhor Jesus, somos teus. Nascemos para sermos teus. Assim será até o dia da tua volta. Nome bendito é o nome de Jesus. É o nome de Jesus. É o nome de Jesus. É o
mais santo, nome mais puro, nome bendito é o nome de Jesus. Nome mais doce, nome mais lindo, nome de Jesus. Alô, aí chegou. Bom dia, meus irmãos. Que a graça e a paz de Jesus seja sobre a sua vida, amém? Você pode se assentar. Quero agradecer aqui ao Ademar e essa banda maravilhosa, né? Presta atenção: Joézer, João e Gessé. Tudo com J, pastor? Não, mas o Gessé vai passar no cartório terça-feira, vai mudar o nome dele para ficar um padrão. Tudo com J, viu, Gessé? Pastor Joézer, muito obrigado. Pastor Ademar também. O pastor Ademar vai passar o aniversário aqui em Umuarama, hein, irmãos? 73 anos. Falei para ele que já tem uma turma lá do culto das 9 que quer saber o segredo para chegar nos 73 com o cabelo pretinho, né? Não é pintura, não é Viena Hair, não é aquelas coisas, nada. É a graça de Deus. Glória a Deus. Todas essas canções, né, que entoamos aqui com a Ademar, com a equipe, são as canções que a gente tem entoado aqui nos 40 anos da Igreja Batista Betel, né, desde o comecinho, lá da década de 80. Estava lembrando aqui hoje pela manhã, assim que eu sentei no banco, me lembrando, né, de uma das primeiras gravações ali do Ademar. E ele bradava: aleluia, foi ele quem fez esta obra. E eu acho que vinha o leão da tribo de Judá na sequência, não era? Ele é o leão da tribo de Judá, né? E é o nosso brado, né, irmãos, deste final de semana e deste mês de novembro. Aleluia, foi ele quem fez esta obra, né, pastor Waltenir? Foi ele, né? Não nasceu do coração do homem, como o pastor Waltenir estava dizendo aqui na abertura, né? Não era intenção do homem, mas era intenção de Deus, né? E por isso a gente tem esse favor do Senhor, né? Os resultados são sobrenaturais, né? Porque se dependesse da gente, da qualidade da gente, da capacidade da gente, enfim, né? Nada disso teria acontecido. É pura graça e misericórdia de Deus. Glória a Deus. Nesse final de semana estamos então completando nossos 5 finais de semana de celebração, né? Desses 40 anos. Hoje temos a alegria de ter conosco aqui o Ademar e o Djalma, né? Ontem também estávamos aqui em culto com o Djalma, mas senti falta aqui dos flamenguistas e dos palmeirenses. Então, depois do culto comigo aqui na salinha aqui no fundo, pensando bem, só os flamenguistas, que os palmeirenses já estão sofrendo, né, irmãos? Só os flamenguistas então, tá bom? Mas foi um tempo maravilhoso aqui que Deus nos deu, né? Foi uma bênção, quem esteve aqui aproveitou muito e hoje vai continuar aproveitando. Cadê o apóstolo Djalma? Vem para cá, meu amado. O apóstolo Djalma também faz parte, né, de tudo aquilo que Deus tem feito conosco aqui, um mentor querido, né? Eu tenho no Djalma um mentor, no Asaf o discipulador, né? E os dois têm cumprido essa tarefa, né? E cuidando da gente, tem cuidado de vocês também, né? Por tabela, cuida de vocês também. Então, o Djalma é uma dessas pessoas, né, que a gente fez questão de convidar para esse mês de novembro, não poderia faltar, tem sido uma bênção
na nossa vida, na minha vida pessoal, na vida da pastora Samanta, né? E por consequência, né? Também na vida de vocês. Então, pastor Djalma, por gentileza, é contigo. Obrigado. Bom dia, queridos, a graça e a paz do Senhor. Amém. Queridos, parabéns por esses 40 anos de existência da Igreja Betel, Batista Betel em Umuarama. Ontem nós começamos a conversar um pouco a respeito do porquê essa igreja existe, para que essa igreja existe. Não sei se ficou gravado, mas se você não pôde estar aqui torcendo pelo Flamengo, não fez bem, mas obrigado pela sua torcida, somos campeão da América. Né? Mas, se você é palmeirense, meus sentimentos. Né? Mas foi uma delícia ontem estar aqui, falar um pouquinho sobre a expressão era necessário, e onde Jesus, em João capítulo 4, vai falar que era necessário que ele fosse até Samaria. E ele começa explicando, fazendo esta pergunta, e ele termina esta conversa, termina esse texto, dizendo que toda aquela cidade, a cidade samaritana de Sicar, ela se rendeu aos pés do Senhor. E nós estávamos falando ontem como é que a obra do Senhor acontece. Deus traz uma pessoa a uma cidade, era necessário, e no final tive um tempo para conversar com o pastor a respeito da chegada dele aqui, do chamado profético, ele junto com a pastora Elizabeth, e como Deus os trouxe para cá. Era necessário que eles viessem para cá. E a partir dali a obra que Deus foi fazendo, ganhando uma pessoa, mais outra pessoa, até que pôde impactar esta cidade. Por 40 anos tem impactado essa cidade, né? E como é que o Senhor tem esse projeto. Hoje queremos dar um pouco de continuidade, já dentro de uma outra vertente, talvez respondendo uma segunda pergunta, né? O que é necessário para uma igreja se tornar relevante dentro de uma cidade? Quais são as características de uma igreja que faz a diferença? Já que era necessário estabelecer esta igreja, quais são as características que precisa ter uma igreja para que ela possa cumprir o seu papel de relevância numa sociedade? E é sobre isso que nós queremos conversar nesta manhã. Entretanto, eu deixei para hoje, propositalmente no culto da manhã, para trazer uma palavra de gratidão. Agora, uma gratidão pessoal, né? Se por um lado o pastor Ademar tem uma palavra de gratidão pelos 73 anos dele de amanhã, eu tenho uma palavra de gratidão porque eu estou vivo. Aqueles que puderam acompanhar, e obrigado pela oração da igreja. Foram 24 dias na UTI, foram dias muito tensos no final do ano passado, onde nós tivemos que entrar 5 vezes no centro cirúrgico em 24 dias. Foram 3 intubações, foram 4 hemodiálise, foram dias muito, muito, muito apreensivos, como família. Boa parte desse tempo eu estava inconsciente, porque eu estava entubado. Entretanto, ao longo daquele período de provação, Deus foi, ministrando o quanto havia uma igreja que se movia em oração. E eu percebi logo depois que saí, quando o Senhor teve o carinho de me trazer de volta, né? O prazer de me trazer de volta à vida, porque eu estive desenganado por alguns dias, ao ponto do médico pedir para que a documentação fosse toda preparada, e foram dias muito tensos, muito difíceis. E passado um tempo, eu comecei a receber alguns telefonemas e descobrir o quanto a igreja havia se mobilizado em oração. E eu quero agradecer a Deus, a cada um que soube, e se colocou na brecha, intercedendo pela nossa vida. Nesta ocasião, o Senhor me trouxe um texto à mente, que é o texto de Atos capítulo 12, quando a Bíblia relata que Herodes prendeu a Tiago, e ao prender a Tiago, não há nenhuma menção, deixa eu repetir, não há nenhuma menção de uma mobilização da igreja em oração. Eu não estou afirmando que não orou, eu estou dizendo que a Bíblia não cita a mobilização da igreja em oração. E a impressão que eu tenho quando eu leio o texto é que o resultado desta ausência de mobilização, se eu estiver correto na minha interpretação bíblica, é que Tiago morreu. Tiago foi cortado ao fim da espada.
O texto segue dizendo que Herodes, vendo que isto agradava a todos, agora então prendeu a Pedro, intentando apresentá-lo no dia seguinte para também o matar. Só que agora, diferentemente da primeira cena, a Bíblia tem o carinho de relatar que a igreja se mobilizou em oração a Deus por Pedro. O texto diz assim: e a igreja orou a Deus intensamente por Pedro. E é interessante que agora você vê uma ação intencional e intensiva da igreja. A impressão que eu tenho quando eu leio esse texto é que quando prenderam a Tiago, a igreja falou assim: Deus vai cuidar de Tiago, Deus vai cuidar de Tiago. Cortaram ele a fio da espada. Agora, quando prende a Pedro, parece que a igreja acendeu algo dentro da igreja, e a igreja falou assim: a gente não pode perder Pedro. E começaram a orar por Pedro, e você conhece o resto da história. O mundo espiritual se abriu, o anjo desceu, soltou as cadeias de Pedro, abriu todas as portas e Pedro foi salvo. Qual é a minha conclusão? Que tem coisas que acontecem porque a gente não ora. E tem outras coisas que acontecem porque nós nos mobilizamos em oração. E se eu pudesse dizer para você a minha conclusão dessa conversa: eu estou vivo porque você orou. Muito obrigado. Tá? E eu louvo a Deus por isso. Tá? Tenho feito um voto a Deus. Eu sou uma pessoa muito intensa. Estava falando com o pastor Ademar. Nós nos conhecemos trabalhando juntos nos anos 90, na convenção da Donep, junto com a Zaf. Eu era um dos diretores daquela convenção. Trabalhamos vários anos juntos. E apesar de estarmos em São Paulo, ambos não temos tido tanto contato. Vamos atar isso aqui, né? Então nós sempre fomos muito ativos, bastante intensos com tudo aquilo que Deus tem nos dado para fazer. E eu falei para Deus: Deus, eu não sei quantos anos, eu tenho 68 anos de idade. Eu falei: eu não sei mais o que me espera pela frente, mas eu quero fazer valer a pena cada minuto que me resta, cada oportunidade que o Senhor me dá. Eu quero fazer como Paulo, eu quero cumprir com alegria a carreira que me foi proposta. Vamos ao texto. Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 11. Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 11. O tema da minha mensagem hoje, pela manhã, dando continuidade àquilo que nós começamos a falar ontem, tem a respeito de uma igreja relevante, precisa construir um ambiente relevante. E um ambiente relevante precisa ser feito de pessoas relevantes. A igreja se torna relevante quando ela constrói um ambiente. E o ambiente é construído com pessoas. Pessoas têm poder de mudar o ambiente, para melhor ou para pior. Atos, capítulo número 11. A partir do verso número 19, diz assim as Escrituras Sagradas. Eu vou ler na versão NVT, nova versão transformadora. Você acompanha com a versão que você tem ou será projetado, por favor. Enquanto isto, os discípulos que haviam sido dispersos na perseguição, depois da morte de Estevão, chegaram até Fenícia, Chipre e Antioquia da Síria, pregando a palavra, mas somente aos judeus. Contudo, alguns dos discípulos que foram de Chipre a Cirene, até Antioquia, começaram a anunciar aos gentios as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos gentios creram e se converteram ao Senhor. Quando a igreja de Jerusalém soube o que havia acontecido, enviou a Barnabé até Antioquia. Ao chegar ali e ver a demonstração da graça de Deus, eu vou repetir, ao chegar ali e ver
esta demonstração da graça de Deus, alegrou-se muito e incentivou os irmãos a permanecerem fiéis ao Senhor. Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E uma grande multidão se converteu ao Senhor. Então, Barnabé foi a Tarso procurar Saulo. Quando o encontrou, levou-o para Antioquia. E ali permaneceram com a igreja um ano inteiro, ensinando a muitas pessoas. Foi em Antioquia que os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez. Feche seus olhos, por gentileza. Pai, obrigado pela tua palavra. Que nesta noite a tua palavra seja uma semente que encontre um ambiente no nosso coração para colher esta semente e para guardá-la e frutificá-la em nome de Jesus. Vamos fazer um ato profético? Levanta a mão e diga assim: o meu coração é uma terra fértil. E eu declaro que a palavra do Senhor, como uma semente, ao cair no ambiente do meu coração, frutificará. Não será roubada, não será distorcida, não será sufocada, mas produzirá frutos para a vida eterna. Amém. Glória a Deus. Queridos, eu acredito no poder de um ambiente. Eu acredito que Deus se agrada ou desagrada de alguns ambientes. E o que determina o favor de Deus sobre um ambiente ou a falta de favor de Deus no ambiente são as pessoas que estão naquele ambiente. O que faz com que o ambiente se torne favorecido também são pessoas que estão naquele ambiente. Eu creio que você já passou por aquela experiência de estar numa roda de amigos, ou que está numa reunião de família, final de ano, Natal, e o papo está gostoso, está todo mundo rindo, e entra aquele trem complicado. Toda a família tem um trem complicado. E a sensação que tem é que a hora que entra o ambiente muda. Já perceberam isso? Fica pesado, aquele ambiente tenso. Parece que a alegria vai embora, tá? A euforia passa. Por gentileza, não se manifeste, não fale sobre alguém. Você sabe o que eu estou falando. Toda a família tem isso. Em contrapartida também, existem alguns ambientes pesados que pessoas chegam e mudam o ambiente. Pessoas chegam e alegram o ambiente. Que pessoas chegam e transformam o ambiente. Pessoas têm poder de influenciar para melhor ou para pior o ambiente. Eu tenho uma experiência que eu trago muito marcante. Alguns anos atrás, eu estive na igreja Rei dos Reis, na Argentina, a igreja do pastor Cláudio Beth Frason. É uma igreja com mais de 30 anos em avivamento. E eu estive lá algumas vezes, mas a primeira vez que eu fui lá, pastor Ademar, você já conheceu lá? A primeira vez que eu fui naquela igreja, quando eu entrei naquela igreja, uma igreja grande, talvez umas 2.500 pessoas, 3.000 pessoas, sabe, um ambiente congestionado de unção. Você entra e você é impactado pelo ambiente. Aquilo, sabe, adoração naquele lugar tinha promovido um ambiente impressionante. Eu estava nadando de braçada naquele lugar ali, como diz o carioca. Estava feliz da vida com aquele ambiente de adoração, sabe? Mas, de repente, o ambiente mudou para melhor. Se estava bom, subiu o nível. Só que a música era a mesma. E não havia acontecido nada diferente, mas o ambiente, a unção subiu. E eu percebi no meu espírito que algo Deus se agradou, que aconteceu naquele ambiente,
Pouquíssimos minutos depois, quem está entrando pelo corredor? Pastor Cláudio e pastora Beth Fraser. Quando eles entraram no ambiente, eles carregaram a unção que eles tinham e somaram a unção. E a unção do ambiente, mas a unção que eles carregavam, congestionou aquele ambiente. Eu nunca vou esquecer disso, porque aquilo foi um marco para mim. Como é que pessoas conseguem, com aquilo que ela carrega, com quem ela é, provocar um ambiente ficar melhor do que já estava. Aquilo me impressionou demais. Quando eu olho para isso e vejo as escrituras sagradas, por exemplo, eu vejo numa clareza muito grande quando Jesus, aos seus 30 anos de idade, não havia pregado nenhuma mensagem, não havia feito nenhum milagre, não havia ressuscitado nenhum morto, não há nenhuma menção de nenhuma obra que Jesus tenha feito. Agora Jesus vai se batizar e ele chega no Rio Jordão e encontra João Batista, e quando ele está descendo as águas, uma voz do céu grita: este é o meu filho amado. E eu tenho prazer naquilo que ele está fazendo? Não. Eu tenho prazer nele. Eu tenho prazer naquilo que ele carrega. O meu prazer está quem ele é e não no que ele faz. Pessoas que conseguem agradar a Deus por aquilo que são. Pessoas que produzem coisas extraordinárias e somam a um ambiente de graça. Pastor, onde está querendo chegar com essa conversa de hoje? Queridos, Deus cria igrejas para que elas sejam ambientes de restauração, ambientes de transformação, ambientes de prazer, ambientes de glória. Quando você lê Atos capítulo 8, que vai falar sobre Samaria, tem um texto que diz assim: e havia um grande avivamento que provocou alegria naquela cidade. A presença da igreja mudou a cidade. Ontem nós falamos sobre isso. Quando Deus muda uma pessoa, Ele pode mudar uma cidade. E aquela cidade mudada em Sicar, pelaquela mulher samaritana, transformada, provocou alegria em Atos capítulo número 8. Interessante, Jesus muda uma cidade, João capítulo 4, através de uma mulher. Atos capítulo 8, Jesus já havia morrido. Agora o povo vai até Samaria, em Samaria há um avivamento. E neste avivamento, a unção aumenta, a glória derrama, o Espírito é liberado. E agora a cidade não só se vem aos pés do Senhor, mas agora a alegria volta para a cidade. Diga amém. A minha oração é que o Moarama seja impactado com uma grande alegria por causa da presença de uma igreja relevante. E uma igreja relevante é feita de pessoas relevantes. Pessoas que carregam algo bom para transformar o ambiente. Ambientes e pessoas. Antes de entrarmos na exegese do texto que leio, quero me reportar a um outro texto do Antigo Testamento. Um único versículo, 2 Reis, capítulo número 5, versículo número 3. 2 Reis, capítulo 5, versículo número 3. Conta a história de uma menina. Diz assim o texto de 2 Reis, capítulo 5, versículo de número 3. Certo dia, uma menina disse à sua senhora: se o meu senhor fosse a Samaria. Vamos ler aqui, ó. Disse ela à sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta. Diga, uma pessoa. Quem está em Samaria, diga, um ambiente. Ele o restauraria da sua lepra. Queridos, o que está o contexto? Deixa o texto aí, por gentileza. Onde está o contexto? Havia um grande general sírio chamado Naamã. Esse homem era um homem muito poderoso, muito conquistador. Tinha muito respeito do seu rei. Era um homem muito vitorioso.
E numa das suas campanhas estadistas, ele levou escravo uma menina judia. Menina que não tem nome. E essa menina, então, servindo aquela casa, percebeu que apesar de toda a glória que havia sobre os feitos daquele homem, aquele homem tinha um problema. Aquele homem era leproso. E aquela menina, então, atenta a isso, ela dá um conselho à sua senhora. Em outras palavras, assim, olha, se o meu Senhor estivesse no ambiente chamado Samaria, diante do homem chamado Eliseu, o profeta, ele seria curado. Fala comigo, ambientes e pessoas resolvem qualquer problema. Ela está dizendo assim, ele possivelmente, pelo poder aquisitivo, pela capacidade que ele tinha, pela influência, ele já podia ter buscado muitas ajudas, gasto muito dinheiro, ido a muitos bons hospitais, procurado excelentes médicos, mas o problema continuava, porque ele estava precisando do ambiente certo, diante da pessoa certa, para resolver o seu problema. O que está tentando dizer? Eu estou dizendo que a igreja precisa ser um ambiente onde você traz pessoas que, ao encontrar aquele ambiente, resolve o seu problema. Resolve o seu problema. Ela está dizendo assim, sabe, Deus, Ele é onipresente. Então, Deus não faz acepção de lugares. Deus se manifesta na chácara, Deus se manifesta no centro, Deus se manifesta em São Paulo, no Rio de Janeiro, Deus se manifesta em qualquer lugar, porque Ele é onipresente, Ele está presente em todos os lugares. Deus, Ele é onipotente, Ele pode fazer qualquer coisa em qualquer lugar. Ele tem poder para fazer. Entretanto, apesar de ser onipresente e onipotente, Deus escolhe lugares. E esses lugares são lugares onde Deus muda pessoas, onde Deus toca pessoas, onde Deus transforma pessoas. E é interessante, eu estava me lembrando, quando vinha para cá, do primeiro culto, de uma experiência que eu tive quando adolescente, 14 para 15 anos de idade. Eu era embaixador do rei. Quem foi embaixador do rei aqui? Deixa eu ver. Pouca gente, meu Deus do céu, coisa boa era ser batista. Embaixador do rei. Pastor Valdeir sabe o que eu estou falando, né? Eu era embaixador do rei e eu fui fazer um retiro num lugar chamado Sítio do Sossego, 14 anos de idade. Lá no Rio de Janeiro. E eu cheguei naquele lugar lá, eu tive um encontro com Deus. Havia lá um pregador, um missionário Elias. E ele trouxe uma palavra em cima de João, capítulo 15, versículo 16, não fosse vós que escolheste a mim, mas fui eu que escolhi a você. Eu escolhi para que vades, deis fruto, e o vosso fruto. Aquele dia, algo entrou dentro de mim. E ali eu fiz um voto de servir ao Senhor. Ali eu entendi que Deus já havia me chamado para isso. Eu estou aqui hoje por causa daquele dia. Quando eu me casei, eu chamei a minha esposa, falei, amor, eu quero que você conheça o Sítio Sossego. Ah, que lugar especial. Você não faz ideia. Eu Sítio Sossego daqui, Sítio Sossego dali. Aí nasceu minha filha mais velha. Chamei ela, um dia eu vou te levar lá no Sítio Sossego. Eu não sosseguei enquanto não levei. Quando cheguei com ela lá no Sítio Sossego, minha esposa olhou e falou assim, e o Kiko? Eu falei, como assim, amor? Ela falou, lugar feio, fedorento, com mosquito, piscina suja, comida ruim, alojamento velho, colchão cheirando ruim, por causa da quantidade de garoto que dormiu naquele colchão. Eu não entendo que você me trouxe aqui. Sabe o que acontece, querido? Porque Deus havia preparado aquele ambiente para falar comigo. Aquele ambiente era especial para mim, porque naquele lugar o Senhor marcou o encontro comigo. Eu me lembro que a música que cantava era nesta noite feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Dá vontade de chorar. Seu amor é real, sua paz gozarei.
Eu marquei um encontro com Deus. Foi o meu encontro. Ambientes. Você não faz ideia da importância de ambientes curativos, saudáveis. A igreja não pode ser palco de problema. A igreja tem que ser palco de solução. Nós gastamos tanto tempo discutindo o problema. A igreja é um ambiente de cura. A igreja tem que ser uma Antioquia. Tem que ser um lugar onde você pode ouvir um amigo que está passando necessidade e você vai dizer: eu vou te levar para um ambiente que você vai ser curado. Um casal que está vivendo problemas conjugais e você vai dizer assim: não, vem cá, eu tenho um ambiente, eu conheço um ambiente. Igreja não é lugar para religiosidade, igreja é lugar para cura. Igreja é lugar para ativação. Sabe o que vocês estão fazendo aqui nessa cidade? Ser um ambiente de cura para esta cidade. Ser um ambiente de ativação. Onde pessoas problemáticas que não resolveram os seus problemas em outro ambiente tem um lugar curativo, saudável, pastora Samanta, para serem restaurados e curados. Eu posso ouvir um amém. Eu posso ouvir o clamor do seu coração para você criar esse ambiente, porque o ambiente, ele é criado pela gente. Nós criamos o ambiente. A graça pode estar sobre o ambiente, mas quando eu chego, o ambiente vai melhorar. Vamos ao texto que nós lemos. O texto de Atos, capítulo 11, vai contar que, depois de uma fuga em massa, por causa da morte de Estevão, as pessoas foram para uma cidade, começaram a pregar o evangelho, mas um grupo saiu daquela cidade e foi até uma cidade próxima, chamada Antioquia. E estando ali em Antioquia, eles começaram a pregar aos gentios. E a Bíblia diz que muitos se converteram por causa da mensagem do evangelho. E essa notícia chegou até Jerusalém. Agora em Jerusalém, o Conselho Apostólico de Jerusalém tem que mandar alguém lá em Antioquia, porque Antioquia é lugar de grego, Antioquia é lugar de gentio. Então a igreja faz uma reunião e diz assim: vamos ver o que está acontecendo lá em Jerusalém, se aquele negócio é de Deus mesmo. Estão falando tão bem lá de Jerusalém, estão falando tão bem lá de Antioquia. E o Conselho de Jerusalém se reúne, é o que está escrito no texto, e eles decidem enviar alguém. Até aqui está o texto, agora eu vou além do texto, vou usar a minha imaginação santificada. O que é isso, pastor? É minha heresia pessoal. É aquilo que não está escrito, mas eu quero acrescentar sobre uma possibilidade. Você consegue imaginar comigo? Sonha comigo. Agora vamos viajar na maionese. O texto não está fora, vou deixar o texto aqui do lado. Eles reuniram, até aqui está na Bíblia. Aí agora tem que mandar alguém para lá, pastora Samanta. Lógico, naquela reunião, havia alguém que se destacava, Pedro. Agora estou usando a minha imaginação, ok? Alguém vai dizer: manda Pedro. O outro falou assim: rapaz, se mandar Pedro vai dar ruim lá. Ele é barraqueiro. Pedro é crente, mas é criador de casa. Vai dar ruim. Pedro chega no ambiente, já vai virar barraco lá. Vai chutar o balde. Pedro é crente, mas cuidado com Pedro. Tem certas coisas que não dá para Pedro fazer. Aí todo mundo gosta: é verdade, olha para trás, é verdade. Cortou a orelha do cara que não tinha que cortar. Não, é melhor não mandar Pedro não. Alguém diz: então manda João, discípulo do amor. Pastor Ademar, alguém deve ter dito assim: João? Nossa, é mole demais. Aí fica lambendo um daqui, lambendo outro dali, vai estragar aquele trem lá. Só ver, não manda João não.
Já pensou se alguém sugere, manda Tomé? Fala, Tomé é incrédulo, não manda não. O que você está tentando dizer? Eu estou tentando dizer que esta pessoa, fala uma pessoa, precisava ser confiável. Porque ela precisava chegar num ambiente e melhorar o ambiente, não piorar o ambiente. E a Bíblia diz que eles encontram Barnabé. Qual a característica de uma pessoa que soma o ambiente? É uma pessoa boa, cheia do Espírito Santo e cheia de fé. Repita comigo. Boa, cheia do Espírito Santo e cheia de fé. Ele chega no ambiente de Antioquia e o texto diz que ele, ao chegar, percebeu, viu a demonstração da graça de Deus. O que eu quero dizer? Pessoas boas, cheias do Espírito Santo e de fé, sempre vão ver coisas boas, ainda que em lugares difíceis. Eu vou repetir. Pessoas cheias de Espírito Santo, cheias de fé, sempre vai encontrar uma coisa boa em lugares difíceis. Porque a Bíblia diz tudo que é bom, tudo que é de boa fama, tudo que é útil. É nisso que você tem que investir seu tempo, é na coisa boa. Para de ser cri-cri, gente, pelo amor de Deus. Tem gente que é cri-cri em tudo. Acha pelo em ovo. Está faltando o Espírito Santo para botar seus olhos. Porque para quem é bom, diz a palavra, tudo é bom. Quem é bom, tudo é bom. A Bíblia diz que Barnabé chega em Antioquia e a primeira coisa que ele vê são as coisas boas. Ele percebe que havia uma graça de Deus. Ele viu a demonstração da graça de Deus. Ele está dizendo assim, o ambiente já está carregado. O ambiente já está bem com Deus. O ambiente está carregado da glória de Deus. O ambiente é bom. O ambiente é bom. Só que ele chega e soma o ambiente. Por ser um homem bom, a Bíblia diz que ele faz uma orientação. Gente, continua. Vai para frente. É isso mesmo. Segue em frente. Sirva a Deus. Continuem fiéis. Está escrito no texto. Só que a Bíblia diz que logo que ele deu essa recomendação, há um ponto no texto. E o versículo seguinte diz: e Barnabé saiu de Antioquia e foi até Tarso à procura de Saulo. Querida, a pergunta é: o que tem a ver Saulo com Antioquia? Eu vou lhe explicar. Você está comigo até aqui? Está entendendo? Barnabé chega em Antioquia, tem uma graça, tem um ambiente construído da graça de Deus, da presença de Deus, ambiente que transforma. Na hora que ele viu aquele ambiente, ele falou assim: eu sei quem precisa desse ambiente. Eu conheço alguém que precisa desse ambiente. E eu sei que esse cara está lá em Tarso. Agora, para você entender como é que Saulo foi parar em Tarso, Atos capítulo 9. Saulo está indo perseguir os cristãos. Tem um encontro com Jesus. É transformado. E começa a sua experiência ministerial. Ele entra na cidade de Damasco, é curado por Ananias. E ele começa a testemunhar em Damasco para os crentes. Mas os crentes eram encrencados lá em Damasco. Pensa numa igreja encrencada, era a igreja de Damasco. E agora Saulo está falando do evangelho e começa a dar uma barraqueira danada. A Bíblia diz que eles não aceitaram o testemunho de Saulo e queriam matar Saulo. Sabe ambiente que é matar pessoa? Sabe ambiente que mata em vez de construir? Você sabe do que eu estou falando, sabe? Pessoas que chegam no ambiente, em vez de ser ativadas, são destruídas. Igrejas que deveriam impulsionar, derrubam. Aí Saulo tem que sair por um muro para não morrer, num cesto. O que Saulo pensa? Bom, já que a filial não me aceitou, eu vou para a matriz de Jerusalém. Está lá em Atos capítulo 9.
A Bíblia conta que ele sai da rejeição de Damasco. Fala assim, fala comigo, Damasco não havia ambiente para Saulo. Ele falou, vou lá para Jerusalém, porque Jerusalém é a sede, né? A galera toda está lá, Pedro, Tiago, João, está todo mundo lá vai dar certo. Atos capítulo 9, ele chega em Jerusalém, sabe o que acontece? Ninguém quer ele. Chega em Jerusalém, ele é rejeitado em Jerusalém. E para piorar, ele começa a discutir com os gregos. A igreja pega Saulo, fala assim, você é um jovem, gente boa, você tem uma experiência, mas você é muito problemático. Você tem um chamado muito grande, mas você é muito, fala comigo, problema. Pensa num cara problemático. O que a igreja faz? Hashtag vaza. A Bíblia conta em Atos capítulo 9 que a turma pegou ele pela mão, falou assim, filhinho, vai para a casa da mamãe. Pega Saulo, leva até o porto, está lá em Atos 9, bota ele dentro do barco e manda ele para Tarso, cidade natal dele. Ele vai para Tarso, possivelmente para a casa da mãe dele. Fala assim, Jerusalém também não era ambiente para o jovem chamado Saulo. Agora, Gálatas capítulo 4 e capítulo 5 vai dar a entender que ele passa 3 anos e meio em Tarso. Quando ele conta a história dele, em Gálatas, ali do capítulo 4 para o capítulo 5, menciona que provavelmente por 3 anos e meio ele esteve em Tarso. O que aconteceu? Nesses 3 anos e meio, aconteceu o avivamento em Antioquia. Agora, Barnabé, em Atos capítulo 11, 3 anos e meio depois da conversão de Saulo, ele chega em Antioquia e ele vê um ambiente. Ele fala, aquilo que Damasco não fez, aquilo que Jerusalém não fez, Antioquia vai fazer. Se você não entendeu, deixa eu falar. Talvez você tenha passado em algumas igrejas como Damasco, em outras igrejas como Jerusalém, e talvez você não tenha sido compreendido. E aí você vai para a sua caverna, vai para o seu quarto, vai para o seu Tarso, vai para o fundo da torre, dizendo assim, chega, ninguém me quer. Só que você tem um chamado, Deus te chamou para fazer diferença nas cidades. Deus te chamou para fazer diferença no lugar onde você está. Só que agora você está ferido, porque foi ferido dentro de casa, foi ferido no exercício do ministério, foi ferido na igreja. Eu sei que tem gente assim, eu já passei por isso. Porque às vezes nós encontramos um Damasco que não nos entende, encontramos um Jerusalém que nos rejeita, e aí criamos um ambiente onde nos recolhemos. Intimidados num quarto. Mas graças a Deus, porque existem homens como Barnabé. E existem ambientes como Antioquia. A Bíblia diz que quando Barnabé percebeu o ambiente, agora uma pessoa, ele diz assim, eu tenho um menino que precisa desse ambiente. Eu conheço um vocacionado que precisa vir para esse ambiente, porque ele está frustrado, está triste, rejeitado. Estou falando de Saulo, querido, o apóstolo, maior estadista da história. A Bíblia não menciona nenhum momento onde Saulo se desviou da sua experiência de conversão, mas deixa claro que ele passou um tempo decepcionado, porque foi rejeitado por ambientes. Onde o seu chamado ficou comprometido por 3 anos e meio. Eu não estou culpando somente os ambientes, às vezes a nossa culpa mesmo, o nosso procedimento, a nossa imaturidade leva a isso. Mas onde eu quero chegar com isso? Que existem ambientes, que são ambientes ativadores. E agora, Barnabé vai até Tarso,
bate na porta do garoto, fala assim: rapaz, eu tenho um ambiente para você. Pega esse rapaz pela mão e leva ele para Antioquia. O texto termina dizendo que bastou 1 ano. Fala comigo, 1 ano. 1 ano naquele ambiente. E o encrencado do Saulo se tornou o apóstolo Paulo. Porque um homem bom, cheio do Espírito Santo, ele também vê coisas boas em pessoas difíceis. Um homem cheio do Espírito Santo, ele vai enxergar coisas boas em pessoas difíceis. Pessoas que somam o ambiente. A Bíblia diz que ali, por 1 ano, eles pregaram a palavra. Pastor Ademar, pode nos ajudar? Finalizando, por favor. Toda a equipe de adoração. Por 1 ano, eles estiveram naquela cidade. E sabe como é que termina o texto, meu pastor Walteri? O texto termina dizendo que depois de 1 ano, aquele jovem que foi rejeitado em Damasco, que foi rejeitado em Jerusalém, agora discipulado em Antioquia. As pessoas olharam para ele e falaram: uau, esse rapaz finalmente está parecido com Cristo. A Bíblia diz que pela primeira vez os discípulos foram chamados de cristão. A palavra cristão significa pessoas que se parecem com Cristo, pequenos cristos, representantes de Cristo, agem como Cristo. Antioquia transformou um rapaz difícil no maior de todos os missionários da Bíblia. Minha oração é que essa igreja que Deus estabeleceu aqui seja uma Antioquia nessa cidade. E você seja um Barnabé. E você seja um Barnabé. Você seja alguém que vai lembrar do amigo, do Naamã, que não tem solução para a lepra dele, traz para Antioquia e vai ser curado. Para o casamento do teu amigo que está ruim, e você vai restaurar. Para a pessoa que está enferma, ele vai ser curada. Para aquele que está aflito da alma, será restaurado. A minha oração, eu sei que Deus nesses 40 anos já fez muita coisa. Muitas coisas. Quantas bênçãos, quantas são recebidas da divina mão. Se uma fosse contada de uma única vez, vocês ficariam surpresos de ver o quanto Deus já fez. Eu sei que Deus já fez muita coisa nesses 40 anos, mas ainda tem muita gente para salvar, tem muita gente para curar, tem muito casamento para restaurar, tem muito jovem para tirar das drogas, tem muito missionário para enviar. Meu Deus, a minha oração aqui em cima desse ambiente que Deus deu, Igreja Batista Betel, você some com a unção que você carrega, para transformar esse ambiente em um ambiente de cura mais intenso, de envio mais intenso. Você aceita esse desafio? Eu queria que você ficasse em pé. Eu creio que essa manhã nós podemos dar um presente a esse ambiente. Talvez você esteja hoje aqui como Saulo. Talvez hoje você seja o Saulo que não encontrou um ambiente que entendeu você até aqui. Você já passou por um lugar, já passou por outro lugar, e você disse: chega, eu não quero mais, eu vou ficar trancadinho no meu quarto, no meu fundo da igreja. Mas Deus te trouxe hoje aqui nessa manhã para dizer: existe uma Antioquia, um lugar para te restaurar. E se você é essa pessoa que precisa ser ativada de novo,
Eu não vou lhe chamar aqui à frente. Peço que todo mundo feche os olhos, por gentileza. Todos fechem os olhos. É um pedido que eu te faço. E de repente você precisa dar um passo. Diz assim: eu preciso de Antioquia, eu preciso de um lugar. Somente nós estamos aqui à frente, estamos olhando você. Eu queria que você levantasse sua mão, eu quero orar por você. Deus abençoe, isso mesmo. Mais alguém, por favor. Só faça um sinal e pode abaixar sua mão. Deus abençoe. Mais alguém. Deus abençoe lá atrás. Faça assim, ó. Eu preciso. Deus abençoe. Mas tem mais gente. Deus abençoe. Queridos, preste atenção no desperdício. Deus abençoe. É só fazer um sinal e abaixar sua mão. Deus abençoe. Deus abençoe. Eu não vou lhe chamar aqui à frente, porque é um voto seu com Deus. Lá no fundo, Deus abençoe. Talvez você esteja dizendo assim: eu preciso de uma Antioquia. Eu preciso voltar. Eu preciso incendiar de novo. Talvez você seja o Saulo que está preso em Damasco, porque foi rejeitado, ou pelos seus erros, ou por alguém. E você está dizendo: Senhor, eu preciso voltar. Cadê você? Deus tem um chamado para você. Tem mais alguém aqui? Só faça um sinal e abaixe. Deus abençoe. Tem mais alguém aqui? Várias pessoas. Eu quero fazer uma oração. Depois nós vamos adorar o Senhor. Pai, obrigado por essa manhã, por esses 40 anos da Igreja Batista Betel, uma Antioquia, na cidade de Umiarama. Obrigado a Deus pela unção e a demonstração da graça do Senhor que já está sobre esse lugar. Agora eu peço ao Senhor que esse lugar seja um lugar de cura, de ativação, de reencontro, de chamado. Pessoas que de alguma forma se sentiram rejeitadas em outros lugares, posso desta manhã ter sido tocada para um retornar à sua vida original, ao seu chamado, porque Deus conta com você. Eu te abençoo, eu te ativo, e eu declaro: cumpra o teu chamado. Volte com amor e com vigor. Diga assim: eu recebo, em nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrar, a cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Vamos ver. Há poder no nome de Jesus. Sim, aleluia. Há poder no nome de Jesus. Há poder Jesus, pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, pra cadeias quebrar. Vamos levantar nossas mãos e declarar isso. Cadeias que Ele quebrou as cadeias, aleluia. Cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias, Ele já quebrou. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Amém, glória a Deus. Irmãos, nós vamos daqui a pouquinho trazer aqui nossas ofertas ao altar. Talvez você tenha sido uma dessas pessoas, né, que chegou aqui e aqui teve cadeias quebradas, foi liberto, foi transformado. Nós estamos encerrando, né, nesse final de semana a nossa celebração, agradecendo a Deus por esses 40 anos de igreja, né? E eu queria fazer algo com vocês aqui agora, declarando, né, enquanto nós estivermos trazendo nossas ofertas, que nós queremos, Senhor, o Teu nome engrandecer e agradecer-te
por tua obra em nossas vidas. Amém? Vamos declarar assim. Temos cantado esta canção do Ademar, né, ao longo desses 40 anos. E eu queria te convidar, né, a fazer essa oferta nessa manhã. Uma oferta de gratidão a Deus, né, por aquilo que você tem vivido aqui, por aquilo que Deus tem feito na sua vida, na sua casa, na sua família, né, com esse coração que eu quero ofertar nessa manhã. E quero te convidar a fazer isso também. Então, enquanto a gente estiver trazendo a nossa oferta aqui ao altar, ou então fazendo através dos meios digitais, né? Hoje eu vou ter que fazer através do Pix. Eu quero te convidar a fazer isso, né? Declarar isso a Deus, né? Que você é grato ao Senhor pela obra dele na sua vida, né? Se lembrando daquilo que você viveu aqui nesse ambiente, como a gente acabou de ouvir, né? Um ambiente de cura, um ambiente de transformação, um ambiente de libertação. Amém, amados? Então, com gratidão, vamos declarar, Ademar. Ajuda a gente, por gentileza. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo amor. A alegria de toda a terra, toda a terra. Grande Senhor em quem nós damos a vitória. Obrigado, Deus, que nos ajuda com o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, louvor. Queremos o teu nome engrandecer teu infinito amor, pois só tu és o Deus e ser. Queremos o teu nome engrandecer, queremos o teu nome engrandecer. Amor, pois só tu és o Deus eterno sobre tudo. Só tu és o Deus, pois só tu és o Deus. Não há outro Deus, pois só tu és o Deus eterno sobre tudo. Só tu és o Deus. Sobre toda a terra e céu.
Irmão, você pode sentar um pouquinho? Vamos dar os avisos hoje no final do culto. O primeiro deles é que a gente já recebeu lá na nossa tesouraria o devocional presente diário, né? Tem muitos de vocês que têm usado esse devocional. O de 2026 está lá à sua disposição, tá bom? Nessa semana, né, nós realizamos o bazar, nosso bazar missionário, para abençoar o trabalho, né, do pastor Jonathan Ferreira Júnior, ali junto ao sertão nordestino. Lá está o pastor Anderson com a Graziela, atendendo ali crianças. O objetivo ali é alcançar, acho que 5.000 crianças, né? E o bazar levantou um recurso muito significativo, né? Os irmãos expressaram essa gratidão, né, do trabalho que nós estamos fazendo ali, e dessa oferta. Logo chega aqui os vídeos, as imagens, para a gente aproveitar também, né, e participar um pouquinho ainda de longe, né, daquilo que Deus está fazendo ali. Então fica aqui a nossa gratidão também, né, a você, meu irmão, minha irmã, que somou conosco, né, não só doando, mas também adquirindo os itens ali do bazar. Dia 7 de dezembro está chegando, né, domingo que vem. Aqui à tarde, aqui na chácara, nós temos o encontro das discípulas e discipuladoras, né? O evento final do ano de fechamento, né? Então você que está envolvido no discipulado, então não deixe de participar. Domingo que vem, à tarde, nós vamos fazer esse encerramento aqui. E o do encerramento dos homens, os discípulos e discipuladores, vai ser na quarta-feira, do dia 10, né? Então um pouquinho depois, dia 10, nós vamos fazer um churrasco aqui para os homens. Seu convite, meu irmão, está com o seu discipulador, né? Ele veio aqui, participou do nosso encontro dia 19 de novembro e já levou os convites seus. Você pega lá com ele e ele vai poder te ajudar com isso aí, tá bom? Nosso retiro de carnaval já está com as inscrições abertas, né? E eu preciso lembrar os irmãos que existe um desconto muito especial, muito mesmo, né, para aqueles que se antecipam e assim ajudam a equipe organizadora, né, a trabalhar com mais tranquilidade. Então, se você pai, você mãe, né, que vai inscrever o seu filho no retiro do adolescente, jovens, então fique esperto aí, porque é até dia 7, né, esse primeiro lote aí, pré-inscrição, para você adquirir aí um bom desconto para esse trabalho que é imperdível, né? E também para os irmãos da idade de ouro, né, os irmãos da terceira idade, nós temos um encontro para vocês aqui na chácara, dia 13 também, está chegando aí, né, dia 13, às 11 horas da manhã, então pelo jeito vai ter almoço, né, 11 horas da manhã, né, Wagner? Aí acompanhado de um almoço para esses irmãos queridos aí da terceira idade. Qualquer dúvida, conversa lá com a obreira Carmen, ela pode instruir vocês aí. Também, penúltimo aviso, se você está caminhando conosco, né, já há algum tempo e decidiu se tornar membro aqui da igreja, está vindo de outra igreja, de outra cidade, né, quer se tornar membro aqui dessa igreja, nos procure, né, deixa conosco o seu nome e telefone, que a gente vai entrar em contato com você, né, para a gente poder dar andamento nesse processo. Nós vamos receber alguns irmãos dia 14 de dezembro, né? Então está chegando aí, que é o próximo domingo no outro. Então, se é o seu caso, entre em contato conosco ainda hoje, né? Deixa o seu nome e telefone com um dos pastores, obreiros, ou então lá na secretaria da igreja, né? Você que está nos acompanhando aí pela transmissão, pode fazer isso ali pelo nosso WhatsApp também, para que a gente possa fazer um encontro ainda essa semana, no máximo na semana que vem, e poder dar andamento para você ser recebido dia 14, tá bom? E aí sim, o último aviso, né, no mês de janeiro, última semana de janeiro e primeira semana de fevereiro, nós vamos realizar aqui um treinamento muito especial mesmo, que é a Escola Integral de Formação de Libertadores, o EIFOL, né, uma escola que já é muito conhecida no Brasil, da base da Jocum, ali em Curitiba, o pastor Cote, né? Nossa equipe pastoral já passou, né, por esse treinamento, e agora a gente tem a oportunidade de oferecer para vocês também, né? E eu sei que nem todo mundo vai poder participar, ainda que a gente, né, escolheu um período de férias para isso, né? Porque é intensivo mesmo, né? Então é uma escola que é manhã e noite, e à tarde ainda tem um espaço
para as pessoas que querem receber oração, receber essa ministração, libertação, entenderem ali, né, o processo, elas poderem ser ministradas também, né? E o conteúdo é a manhã inteira e a noite inteira. Então, a última semana de janeiro, a 1ª de fevereiro. Se você quiser participar, né, vai ser uma alegria poder servi-lo nisso. Vem para cá o pastor Fábio Ramos, que é da Verdade e Vida, né, da equipe do Djalma, lá em São Paulo. Ele é um diretor do IFOL, certificado, já atua nisso há muitos anos, né, e vai nos ministrar aqui, né, por um valor que a gente está fazendo, está achatando ele, 10% do valor que você pagaria para fazer esse curso lá na base em Curitiba, para que seja o mais acessível possível, né? Provavelmente vai ter até um subsídio aí, né, para que a gente possa fazer ele bem baratinho, bem acessível para você, tá bom? Então, irmãos, guarda essa data aí, né? A última semana de janeiro e a 1ª de fevereiro, especialmente você que é discipulador, né? É um curso muito importante, vai te capacitar para exercer essa tarefa com ainda mais habilidade do que você já tem feito. Amém, meus amados? Vamos orar então? Você pode ficar de pé? Vou chamar aqui o pastor Paulo Abner. Vem para cá, meu irmão. O pastor Paulo Abner vai orar consagrando as nossas ofertas ao Senhor. O pastor Paulo Abner é pastor da 2ª Igreja Batista aqui em Umuarama e irmão caçula do pastor Ademar de Campos, né? Querido amigo, ele tem uma agenda meio apertada, mas eu vou arrumar uma data para ele vir ministrar para nós aqui, ó. Um homem de Deus, cheio de Deus, da palavra de Deus, se comunica muito bem. Uma hora vai dar certo, né? Amém? Então vamos orar, irmãos. Oremos. Pai, muito obrigado por esse banquete maravilhoso do qual nos servimos nesta manhã. Obrigado pela palavra, Senhor, que encontrou nosso coração. Senhor, nós te agradecemos. Nós queremos ser Barnabés. Queremos que nossas igrejas, Senhor, sejam de fato lugares de cura, de restauração, ambientes, ó Deus, de bênção. Obrigado, Senhor, pelo pastor Ademar. Obrigado, Senhor, porque esta manhã aqui fomos visitados pela graça do Senhor, pelo poder do Senhor. Obrigado pelos 40 anos da Igreja Batista Betel nesta cidade e pela obra que o Senhor vem fazendo através da vida dos teus servos. E agora, quando nos despedimos, Senhor, que tudo aquilo que o Senhor semeou em nós, nada se perca, mas, ó Deus, que essa semente, ó Deus, germine e gere frutos para a glória do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos agradecidos. Amém, amém e amém, Senhor. Amém. Amém, meus amados. Dá um abraço aí na pessoa que está do teu lado. Vai na paz, que Deus te abençoe em nome de Jesus.